Meu nome é Alane, tenho 29 anos, e carrego comigo a sensação de que nada nunca me foi entregue de forma fácil. Desde a infância, aprendi a me virar com o pouco que tinha, a encontrar soluções criativas para problemas que pareciam maiores do que eu. Enquanto muitos sonhavam em herdar negócios da família ou seguir caminhos já pavimentados, eu passava tardes inteiras rabiscando cadernos velhos, desenhando casas e jardins que só existiam na minha imaginação. Foi assim que descobri a arquitetura, não como um simples ofício, mas como um refúgio, a possibilidade de projetar espaços que transmitissem segurança, beleza e pertencimento, tudo aquilo que sempre busquei para mim. Os anos de faculdade foram árduos, cheios de provas intermináveis, noites sem dormir e professores que adoravam repetir que só os mais fortes resistiriam. Eu resisti. Entre pranchetas e pilhas de papéis, o café se tornou meu melhor aliado, e as olheiras, uma espécie de troféu. A cada aprovação de projeto, eu sentia que estava me aproximando da versão de mim mesma que sempre admirei. E quando finalmente assinei meu primeiro contrato como arquiteta, com o coração acelerado e as mãos trêmulas, percebi que todos aqueles anos de luta tinham valido a pena. Foi nesse turbilhão de realizações e inseguranças que Henrique entrou na minha vida. Ele parecia o oposto de mim em tudo, sereno, paciente, com aquele olhar que parecia enxergar muito além das aparências. Conheci-o em uma apresentação de projetos, quando ele se aproximou de mim com um sorriso discreto e disse: "Você parece falar com os espaços como se fossem gente." Aquela frase me pegou de surpresa, e percebi que havia alguém ali capaz de me entender de uma forma diferente. Com o tempo, nossas conversas se tornaram encontros, os encontros viraram rotina, e logo já não conseguíamos imaginar a vida um sem o outro. Henrique tinha uma calma que me equilibrava. Eu, sempre ansiosa, correndo contra prazos e querendo abraçar o mundo, de ele, paciente, dizendo que cada coisa tem seu tempo. Às vezes, eu chegava em casa com os olhos cansados de tanto trabalhar, e ele simplesmente colocava uma música suave, preparava um jantar improvisado e dizia: "Hoje você não precisa ser arquiteta, só precisa ser minha." Era nesse tipo de gesto que eu entendia o que significava amor. Pequeno nos detalhes, grandioso no efeito. Nosso apartamento era modesto, mas nele existia uma liberdade que eu nunca havia sentido antes. Eu deixava meus desenhos espalhados pela sala, e ele ria, dizendo: "Parece que vivo dentro da mente de uma artista maluca." Aos domingos, ficávamos deitados no sofá, criando planos para o futuro, falando sobre viagens, sobre a casa que um dia construiríamos juntos, sobre filhos que talvez viessem ou não. Era uma vida simples, mas carregada de sentido, e eu me sentia finalmente dona de uma história que parecia minha. No entanto, nem tudo era tão harmonioso quanto eu gostaria. Havia uma presença constante, uma sombra que pairava sobre nós, Dona Marta, mãe de Henrique. Eu a conheci pouco depois de começarmos a namorar, e desde aquele primeiro encontro senti algo estranho. Ela tinha um jeito de me olhar como se estivesse avaliando cada detalhe, minha roupa, meu cabelo, a forma como eu segurava o copo ou como eu sorria. As perguntas vinham rápidas, como se fossem parte de uma entrevista, e cada resposta minha parecia insuficiente. Eu ainda me lembro de quando ela disse, com um tom que soava como elogio, mas que escondia veneno: "Você até que é esforçada, não é?" As visitas à casa dela eram sempre momentos de tensão. Enquanto Henrique tentava manter a conversa leve, eu precisava lidar com observações sutis que mais pareciam golpes. "Não acha que deveria se arrumar um pouco mais para uma ocasião especial? Ou a arquitetura é bonito, mas será que dá mesmo para sustentar uma família?" Cada frase parecia querer reduzir o que eu havia construído com tanto sacrifício. Eu respondia com educação, porque acreditava que, talvez, com o tempo, ela fosse me aceitar de verdade. Mas a cada encontro ficava mais claro que, para ela, eu jamais seria suficiente. Apesar de tudo, eu tentava manter o equilíbrio. Afinal, meu amor por Henrique era maior do que qualquer obstáculo. Ele me dizia: "Ela é assim com todo mundo, não leva para o lado pessoal", mas eu sabia que comigo era diferente. Havia uma resistência específica, uma barreira invisível que ela erguera desde o início. Ainda assim, eu seguia firme, acreditando que amor e paciência poderiam transformar até os corações mais duros. Eu só não imaginava, naquela época,
até onde essa batalha iria me levar, e como seria necessário provar que eu não estava disposta a me curvar para sempre. Desde o início, eu percebi que a relação com Dona Marta seria como caminhar em um campo minado. Ela tinha 62 anos, mas seu olhar carregava a mesma rigidez de quem ainda estava diante de uma sala de aula, corrigindo alunos que ousavam se desviar de suas regras. Eu nunca tinha visto alguém tão orgulhosa de suas próprias convicções, tão acostumada a estar no comando de tudo. Seu jeito não deixava espaço para contestação, falava como se cada palavra fosse lei, e qualquer um que ousasse pensar diferente era tratado como um ingênuo ou, pior, um rebelde sem causa. Eu me esforçava para manter a calma nas visitas, mas era impossível não sentir que cada gesto meu estava sendo avaliado. Ela observava até os detalhes mais banais, como eu mexia no cabelo, o tom da minha voz, a maneira como cruzava as pernas. E, inevitavelmente, vinham as observações travestidas de conselhos. Uma moça precisa saber se portar à mesa, dizia quando eu segurava os talheres de forma que, segundo ela, não era a mais correta. Ou então, você devia pensar em mudar o corte de cabelo, iria parecer mais elegante. Era como se eu nunca estivesse à altura do padrão que ela havia imaginado para a esposa de seu filho. Henrique, na maior parte do tempo, tentava ignorar os atritos. Ele dizia: minha mãe fala muito, mas não percebe o que causa, tentando amenizar o impacto das palavras dela. Eu sorria, fingia concordar, mas por dentro a ferida ardia. Como ele não percebia? Cada comentário, cada crítica velada, era como uma pedra colocada entre nós. E o pior era que eu sentia que ela fazia isso de propósito, testava meus limites, como se esperasse que eu perdesse o controle para depois acusar que eu não sabia conviver em família. Com o passar do tempo, ficou claro que o problema não era apenas comigo, mas com qualquer situação em que ela não tivesse a última palavra. Ela queria controlar os horários das nossas visitas, o que levaríamos de presente, onde sentaríamos à mesa, até o tipo de roupa que eu deveria vestir. Houve uma vez em que ela disse, diante de todos: Alane tem um espírito independente demais. Não sei se é bom para um casamento. A sala ficou em silêncio, e Henrique apenas pigarreou, mudando de assunto, como se nada tivesse acontecido. Mas eu senti o peso daquela frase como um aviso: para ela, independência era sinônimo de ameaça. Eu tentava compreender de onde vinha tanta rigidez. Talvez fosse fruto de uma vida de sacrifícios, de alguém que nunca admitiu fraquezas. Mas a verdade é que, para mim, era sufocante. Era como se ela quisesse moldar tudo ao seu redor, e eu me recusava a ser moldada. Eu respeitava sua idade, sua história, mas não estava disposta a abrir mão da minha essência. Ainda assim, eu permanecia em silêncio, esperando que, com o tempo, ela pudesse enxergar em mim mais do que uma adversária. Mas, no fundo, algo me dizia que aquele silêncio que eu guardava não seria eterno. Porque havia uma linha tênue entre suportar e se submeter, e eu sentia que, cedo ou tarde, essa linha seria atravessada. Dezembro sempre trouxe consigo uma atmosfera diferente, como se o ar carregasse uma mistura de ansiedade e expectativa. Para mim, significava o fechamento de ciclos, a chance de olhar para trás e medir o quanto havia crescido. Mas, na família de Henrique, o mês não era apenas um período de reflexão, era uma tradição implacável. O Natal deveria acontecer, invariavelmente, na casa de Dona Marta, do jeito que ela decidisse, como se fosse uma lei não escrita que ninguém ousava questionar. Eu já sabia que aquela época traria mais tensão do que alegria, mas ainda assim tentei encarar com paciência, como havia feito tantas outras vezes. As primeiras conversas começaram ainda no início do mês, em um grupo de mensagens criado por Marta. Ela enviava listas de compras, sugestões de decoração, horários de ensaios para os cânticos que gostava de entoar na ceia. Eu lia as mensagens e sentia meu estômago revirar, não pelas tarefas em si, mas pela forma como eram distribuídas. Enquanto outros familiares recebiam funções leves e até prazerosas, como escolher músicas ou trazer sobremesas compradas em confeitarias famosas, a mim cabiam sempre as mais árduas. Alane pode chegar mais cedo para ajudar com a limpeza, ela escreveu em uma das mensagens, como se fosse algo natural. Em outra, completou: seria bom se cuidasse também dos arranjos da mesa, afinal,
é arquiteta, tem bom gosto. Eu observava aquela divisão injusta em silêncio, mas por dentro sentia a raiva pulsar. Será que ninguém percebia? Ou todos se acostumaram tanto à forma dela de comandar que já não viam problema? Henrique tentava amenizar a situação, dizia coisas como: não liga, amor, ela fala isso porque confia em você, mas eu sabia que não era confiança, era imposição. Havia uma diferença gritante entre ser valorizada e ser usada, e naquele momento eu me sentia apenas usada. Cada ligação de Marta era um teste à minha paciência. Uma tarde, atendi o telefone e ouvi sua voz firme, já carregada de ordens. O Natal precisa ser perfeito. Quero você aqui 2 dias antes para garantir que tudo esteja impecável. Eu respirei fundo, tentando conter o impulso de responder à altura. Claro, vou ver o que consigo fazer, respondi com a voz mais neutra possível, mas desliguei com a sensação de que estava sendo empurrada para dentro de uma armadilha. Nos dias seguintes, minha mente não parava. Eu caminhava pelo apartamento, olhava para os desenhos espalhados pela mesa de trabalho e me perguntava por que aceitava aquela dinâmica. Minha profissão exigia tanto de mim, eu passava dias inteiros projetando espaços que transmitiam harmonia e pertencimento, mas dentro da própria família em que entrei, eu não encontrava lugar. Havia sempre uma barreira invisível, um lembrete de que, para Marta, eu só teria espaço se me colocasse abaixo dela. A aproximação da data trazia consigo um peso sufocante. Eu via Henrique tentando equilibrar os ânimos, mas percebia que ele também se rendia à força da mãe, como se fosse mais fácil seguir suas regras do que confrontá-la. Eu, por outro lado, sentia que aquela corda estava prestes a arrebentar. O Natal, que para muitos representava união e alegria, para mim era prova de fogo, até onde eu estava disposta a ir para manter a paz. E, no fundo, uma voz insistente sussurrava que a paz só existe quando há respeito. Eu ainda me lembro com nitidez da tarde abafada em que o telefone tocou e vi o nome de Dona Marta aparecer na tela. Por um instante, pensei em não atender. Minha intuição gritava que nada de bom sairia daquela ligação, mas a curiosidade e o receio de que algo grave tivesse acontecido falaram mais alto. Atendi, tentando soar natural, mas do outro lado veio uma voz carregada de fúria e autoridade, como se estivesse me chamando para um julgamento. Se você quiser participar do Natal em família, venha limpar a casa, ela gritou, sem qualquer introdução, como se fosse óbvio que eu atenderia aquela ordem. Fiquei paralisada. O silêncio tomou conta do meu corpo por alguns segundos, e só conseguia ouvir o próprio coração batendo forte dentro do peito. Não era surpresa ou desprezo dela por mim, mas ouvir aquela imposição de forma tão escancarada foi como levar um tapa no rosto. Ela não pedia ajuda, ela me tratava como empregada, como alguém que só seria aceita se se curvasse diante de sua autoridade. Enquanto ela despejava palavras afiadas, meu olhar vagava pelo apartamento. Vi meus desenhos espalhados pela mesa, testemunhas de tantas noites em claro, e senti uma força diferente nascer dentro de mim. Eu não havia enfrentado o mundo, conquistado minha carreira e construído minha vida ao lado de Henrique para ser reduzida a alguém que precisava implorar por um lugar na ceia de Natal. O silêncio que seguiu não foi de fraqueza, mas de escolha. Respirei fundo e, com uma calma que até me surpreendeu, disse apenas: aproveite. Do outro lado, o silêncio dela durou alguns segundos, como se não tivesse compreendido a resposta. Em seguida, houve um resmungo nervoso, palavras emboladas que não consegui distinguir, e a ligação foi encerrada com um estalo seco. Fiquei olhando para o celular em minhas mãos, sentindo uma estranha mistura de medo e alívio. Eu sabia que aquela simples palavra havia mudado o rumo de tudo. Passei o resto da tarde andando pelo apartamento, tentando organizar meus pensamentos. Uma parte de mim temia as consequências, temia que Henrique ficasse dividido entre nós duas, mas outra parte vibrava por finalmente ter colocado um limite. Era como se eu tivesse acendido uma chama que não poderia mais ser apagada. Eu havia escolhido não me submeter, e aquela escolha, embora assustadora, trazia consigo um sabor doce de liberdade. Naquela noite, quando Henrique chegou, o peso do que acontecerá ainda estava em mim. Eu sabia que precisaria contar a ele, sabia que não poderia esconder as palavras que havia dito.
Mas, acima de tudo, eu sabia que aquela ligação marcava o início de algo maior, algo que mudaria não só a forma como Marta me via, mas também a maneira como eu me via dentro daquela família. Eu não era mais a nora que abaixava a cabeça em silêncio. Eu tinha acabado de mostrar que também sabia lutar. Quando Henrique chegou em casa naquela noite, eu já o esperava sentada no sofá, com o celular ainda sobre a mesa, como se fosse uma prova do crime. Ele percebeu de imediato que algo estava errado. Largou a pasta no chão e se aproximou, tocando meu ombro com cuidado. "O que aconteceu, Alane?", perguntou, com a voz carregada de preocupação. Eu respirei fundo, tentando organizar as palavras, mas não havia como adoçar a realidade. Contei cada detalhe da ligação de sua mãe, desde o tom ríspido até a exigência humilhante. Quando repeti a frase dela em voz alta, senti minha própria indignação renascer, como se estivesse revivendo aquele momento. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, e eu conseguia ver em seus olhos um misto de tristeza e fúria contida. Ele passou a mão pelos cabelos e disse: "Eu não acredito que ela falou isso, com você." Sua voz soou mais pesada do que eu estava acostumada, como se uma parte dele finalmente tivesse acordado. Eu me preparei para ouvir uma tentativa de desculpar a mãe, como ele tantas vezes havia feito, mas, em vez disso, ele se sentou ao meu lado, pegou minha mão e afirmou: "Isso não vai mais continuar. Eu não vou permitir." Aquela frase me arrepiou. Pela primeira vez, senti que ele estava verdadeiramente do meu lado, sem me pedir paciência, sem me pedir silêncio. Eu olhei nos olhos dele e perguntei: "E o que vamos fazer?" Henrique me encarou firme e respondeu: "Não vamos passar o Natal lá. Chega de sermos tratados assim. Nós dois merecemos mais." Foi como se uma porta tivesse se aberto dentro de mim. Eu não esperava aquela decisão, não daquela forma tão direta. Sempre achei que ele viveria dividido entre mim e a mãe, mas, naquele instante, percebi que havia escolheu a nós. Passamos a noite conversando sobre o que significava esse rompimento. Não era apenas faltar ao Natal em família, era desafiar a estrutura de poder que Marta havia erguido durante toda a vida. Eu sentia medo das consequências, mas também uma coragem que nunca havia experimentado. Henrique, então, surpreendeu-me ainda mais. Eu já tinha pensado nisso, em fazer algo diferente. "Reservei uma viagem para nós dois", disse, e abriu um e-mail no celular mostrando uma reserva em uma ilha particular no Caribe. Meus olhos se encheram de lágrimas. "Você está falando sério?", perguntei quase sem acreditar. Ele sorriu e respondeu: "Mais do que nunca. É hora de vivermos por nós, não por ela." Naquele momento, percebi que o destino estava mudando diante dos meus olhos. Não era apenas sobre uma viagem de luxo, mas sobre a decisão de romper correntes que nos aprisionavam há tanto tempo. A cada palavra de Henrique, eu sentia meu coração se fortalecer. A mulher que, até poucos dias atrás, se calava diante das críticas da sogra, agora se via diante de uma nova realidade. Eu estava prestes a transformar a maior tentativa de humilhação em nossa maior declaração de liberdade. E, pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Quando o avião pousou no Caribe, senti como se meus pés tivessem tocado um mundo paralelo. O calor úmido envolveu meu corpo e, logo na saída do aeroporto, a brisa carregada de sal e sol me fez esquecer, ainda que por alguns instantes, toda a tensão que eu havia vivido nos últimos dias. O carro que nos aguardava nos levou até o cais, onde uma lancha particular nos esperava para conduzir até a ilha. Eu não sabia se estava sonhando ou se aquela realidade era mesmo minha, mas quando olhei para Henrique, vi em seus olhos a certeza de que aquele momento era nosso, e que nada mais poderia roubar isso de nós. A ilha parecia saída de um cartão postal. A areia era tão branca que ofuscava a visão, e o mar, de um azul quase transparente, se misturava ao céu, formando uma linha infinita. Uma mansão privativa nos aguardava, cercada por palmeiras e flores exóticas que exalavam um perfume doce. Quando entrei pela porta principal, fiquei sem palavras. Janelas de vidro se abriam para uma piscina infinita que se confundia com o oceano, os móveis eram minimalistas e sofisticados, e o silêncio ao redor era quebrado apenas pelo som suave das ondas. Naquela primeira noite, jantamos à beira da praia,
com uma mesa iluminada por tochas que refletiam nas águas calmas. Eu usava um vestido leve que balançava com o vento, e Henrique segurava minha mão como se quisesse me lembrar, a cada segundo, de que aquilo tudo era real. Você merece isso, ele disse, olhando diretamente para mim. Eu sorri, mas dentro de mim havia mais do que gratidão. Havia a sensação de que estava finalmente vivendo uma vida que construí com minhas próprias escolhas, não pela aprovação ou rejeição de ninguém. Os dias seguintes foram como um mergulho em liberdade. Acordávamos cedo para caminhar descalços pela praia, íamos como adolescentes quando nos jogávamos juntos na piscina, e à noite ficávamos deitados em espreguiçadeiras, observando o céu carregado de estrelas que parecia nunca acabar. Henrique registrava cada momento em fotos, as paisagens, os nossos sorrisos, os detalhes da mansão. Eu, sem hesitar, postei algumas delas nas redes sociais. Não era vingança, era uma forma de mostrar que nossa felicidade não dependia de tradições impostas ou do controle de ninguém. A cada clique, eu sentia um peso ser retirado dos meus ombros. Eu já não era a mulher que aceitava ser testada, criticada e diminuída. Ali, diante do mar, percebi que estava vivendo algo maior, uma declaração silenciosa de que eu tinha voz, tinha valor e não precisaria me curvar para caber em espaços que nunca foram feitos para mim. Henrique me abraçou forte em uma das noites e sussurrou: "Esse é só o começo." Eu acreditei. E naquele instante, entendi que o paraíso não estava apenas na ilha, estava em finalmente me libertar. Foi na terceira manhã da viagem que o silêncio do paraíso começou a ser interrompido por um som insistente. Meu celular, largado sobre a mesa de madeira próxima à piscina, começou a vibrar de forma frenética. No início, ignorei, imaginando ser alguma notificação trivial, mas quando me aproximei e vi o nome estampado na tela, meu coração disparou. Dona Marta. Uma chamada perdida, depois outra, depois 10. O número saltava diante dos meus olhos como uma provocação. Henrique, que estava mergulhando no mar, saiu da água e percebeu minha expressão. "Quem é?" perguntou, secando o rosto com a toalha. Eu apenas virei a tela para ele. Ele sorriu de lado, quase com ironia, e disse: "Deixa tocar." Mas ela não parava. O telefone vibrava em intervalos curtos, como se cada chamada fosse um grito, um soco contra a parede que separava nosso mundo do dela. Em poucas horas, já eram 56 ligações. Eu observava aquele número crescente e sentia uma mistura de sentimentos. Parte de mim se divertia com a fúria que eu conseguia imaginar estampada em seu rosto, outra parte ainda sentia o velho peso da intimidação, o eco da voz que tantas vezes havia me colocado contra a parede. Mas, desta vez, algo em mim era diferente. Eu estava em um lugar onde ela não tinha poder, cercada de beleza, liberdade e do amor de Henrique. Enquanto eu refletia, Henrique se aproximou por trás, passou os braços ao redor da minha cintura e disse em tom calmo: "Você não precisa atender. Ela não manda mais em nós." Essas palavras ecoaram dentro de mim como uma confirmação do que eu já sabia. Pela primeira vez, percebi que o controle de Marta havia se quebrado, não porque ela quisesse, mas porque nós escolhemos romper. Naquela tarde, sentada na varanda da mansão, observei o mar agitado e imaginei Marta vendo nossas fotos nas redes sociais. Cada imagem era uma afronta ao império que ela acreditava comandar. Enquanto ela gritava sozinha em sua casa, eu estava ali, deitada em uma espreguiçadeira, tomando um suco fresco de frutas tropicais, sorrindo para o homem que havia escolhido me colocar em primeiro lugar. E a ironia da situação não me escapava. Ela exigirá que eu limpasse sua casa para merecer estar no Natal, mas agora era ela quem se contorcia de raiva ao perceber que eu tinha transformado aquela imposição em pó. Naquele instante, entendi que não havia volta. Marta podia ligar 100 vezes, podia espernear, podia tentar usar a tradição como arma, mas o feitiço havia se virado contra a feiticeira. Pela primeira vez, eu tinha certeza de que não era eu quem precisava da aprovação dela, era ela quem temia perder o controle sobre nós. E eu, finalmente, estava livre desse ciclo. Quando voltei ao Brasil, ainda carregava na pele a brisa do mar e na mente a lembrança de dias que pareciam irreais. Mas bastou o primeiro reencontro com a rotina para perceber como a viagem tinha deixado rastros.
Os comentários começaram a surgir em sussurros, vindos de familiares que me ligavam ou que encontrava pelas ruas. Alguns diziam com malícia: acho que Dona Marta não esperava por essa. Outros, com tom de admiração, me parabenizavam: foi corajosa, Alane, ninguém nunca enfrentou ela assim. Eu ouvia tudo em silêncio, mas por dentro sentia que algo profundo havia mudado não só para mim, mas também para Henrique. Ele tomou a dianteira. Poucos dias depois, foi visitar a mãe sozinho, e eu sabia que aquela conversa definiria os rumos da nossa vida. Quando voltou, parecia exausto, mas firme. Sentou-se ao meu lado e contou: eu disse a ela que você é minha prioridade. Que, se quiser conviver conosco, terá que respeitar você. Olhei em seus olhos e vi que não havia hesitação. Henrique não era mais o filho submisso, ele havia se tornado um homem disposto a colocar limites. Senti uma onda de orgulho e alívio, como se estivéssemos, juntos, redesenhando nossa história. Enquanto isso, Marta reagia como eu já esperava, fechou-se em silêncio, evitando encontros sociais e se recusando a falar de mim. Mas o próprio silêncio denunciava sua derrota. Ela, que sempre comandará tudo com mãos de ferro, agora se via enfraquecida diante da família, sem argumentos para justificar o que havia acontecido. Eu a imaginava tentando explicar como a nora, que ela obrigava a mostrar serviço, estava em uma ilha no Caribe enquanto ela ficava cercada de panelas e decorações natalinas. Era a prova viva de que o controle que ela tanto prezava não era inquebrável. Nos dias seguintes, senti algo que há muito não experimentava: leveza. Caminhava pelo meu apartamento sem o peso da vigilância, sem o medo de ser julgada. Trabalhar nos meus projetos se tornou ainda mais prazeroso, e até as pequenas coisas do dia a dia ganharam um novo brilho. A viagem não havia sido apenas um presente de luxo, havia sido uma declaração de liberdade. Cada foto postada, cada sorriso estampado, foi a lição silenciosa que Marta precisava receber: eu não estava em sua vida para obedecer, mas para ser respeitada. Naquela altura, compreendi que não se tratava de vingança, mas de equilíbrio. Eu não queria destruir Marta, apenas mostrar que ninguém tem o direito de diminuir o valor de outra pessoa. E essa lição, ainda que amarga para ela, era também uma libertação para mim. Eu havia rompido as correntes invisíveis que me prendiam, e agora caminhava com a certeza de que nunca mais aceitaria ser reduzida para caber no espaço que ela tentava me impor. O tempo passou, e pouco a pouco os ecos daquela decisão transformaram cada parte da minha vida. Para mim, a maior consequência não foi a viagem em si, nem os olhares admirados dos que acompanharam nossa ousadia pelas redes sociais, mas a certeza de que eu finalmente havia conquistado respeito. Eu, que tantas vezes suportei silêncios constrangedores e comentários velados, agora caminhava com a cabeça erguida, sabendo que ninguém mais teria o poder de me reduzir. Minha profissão floresceu como reflexo dessa mudança interior. Cada projeto que eu desenhava carregava não só técnica, mas também a força de quem aprendeu a lutar pelo próprio espaço. Henrique também mudou. Vi nele um amadurecimento que talvez nunca tivesse acontecido se não fosse aquele confronto inevitável. O homem que antes hesitava em contrariar a mãe agora sabia dizer não sem medo. Nosso casamento se fortaleceu de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Ele passou a me olhar de um jeito diferente, como se tivesse redescoberto a mulher que havia escolhido para sua vida. Houve noites em que ele segurava minha mão e dizia: "Você me ensinou o que significa coragem." E, nessas palavras, eu entendia que nossa história tinha dado um salto, deixamos de ser apenas um casal apaixonado para nos tornarmos um time inabalável. Já Marta, por outro lado, sentiu o peso da própria arrogância. No início, reagiu com silêncio e orgulho ferido, mas logo percebeu que sua postura começava a afastar não só a mim, mas também o próprio filho. A família, antes acostumada a segui-la sem questionar, começou a enxergar suas falhas. Muitos comentavam que, pela primeira vez, ela havia perdido o controle que tanto prezava. E embora nunca tenha pedido desculpas de forma direta, sua postura diante de mim mudou. Quando nos vimos novamente, semanas depois, não houve abraços calorosos nem elogios, mas tampouco houve críticas. Ela me olhou nos olhos e não disse nada, e, naquele silêncio, eu soube que havia reconhecido minha vitória.
Os outros familiares também aprenderam com a situação. Aqueles que sempre riram ou se calaram diante de suas imposições perceberam que a submissão não era regra, apenas escolha. Alguns até começaram a me tratar com mais respeito, como se tivessem entendido que eu não era a intrusa que Marta pintava, mas uma mulher que sabia exatamente o que queria. Era curioso perceber que minha coragem havia provocado uma mudança silenciosa em toda a dinâmica familiar. No fim, compreendi que não havia vencidos, apenas transformados. Eu ganhei a liberdade de ser eu mesma, Henrique ganhou o espaço de viver o amor sem correntes, e Marta ganhou a chance de repensar sua forma de se relacionar, mesmo que isso a tivesse feito engolir o orgulho. E assim, ao olhar para trás, vi que aquela ligação, carregada de gritos e imposições, foi, paradoxalmente, o chamado que me empurrou para minha própria libertação. Hoje, quando me lembro daquele Natal, não sinto rancor nem mágoa. Sinto apenas a certeza de que cada pessoa deve escolher o lugar que ocupa em sua própria vida. Eu escolhi não ser a peça frágil de uma tradição que me diminuía. Escolhi o amor, a coragem e a dignidade. E ao lado de Henrique, caminhando pela praia em nossa última noite no Caribe, olhando para o horizonte tingido de dourado pelo pôr do sol, eu soube, minha história não era mais sobre sobreviver às imposições dos outros, mas sobre viver plenamente aquilo que eu merecia. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!